O filme gira em torno de um estudante órfão e mudo de Kung Fu Shaolin, chamado Little Mute. Ele é novo no monastério Shaolin, então ele luta para acompanhar os outros estudantes e para completar as tarefas árduas atribuídas a ele pelo seu instrutor. Um dia, o mestre Shaolin ordena que seus estudantes busquem água no rio, enquanto usam sapatos pesados de ferro. O mestre explica que, sendo pesados, eles devem focar sua força nos pés para conseguir andar. Isso é fundamental para a técnica Shaolin de leveza, que faria os discípulos leves como um pássaro e capazes de caminhar sobre telhados e água. Os colegas de classe de Little Mute o deixam coletar água do riacho primeiro e o desafiam a chegar ao monastério antes deles. Ele aceita o desafio, mas seus colegas o vencem sem esforço. Além disso, ele tropeça nos degraus e rola a escada abaixo. Desanimado, ele se senta à beira do rio e se perde em seus pensamentos. Logo, ele começa a pensar em seu falecido pai, que foi arrasta para cima por um bandido mascarado. Acontece que o evento sangrento traumatizou Little Mute a ponto de silenciá-lo. Enquanto isso, uma freira observa Little Mute à distância e eventualmente se aproxima dele. Ela se apresenta como Five Plums, uma amiga do mestre Shaolin que vive no mosteiro de Lotus. Ela tenta motivá-lo e o lembra que o Kung Fu Shaolin tem uma longa história e é muito difícil de dominar. É necessário grande perseverança e determinação para apenas começar a compreender. As palavras da mulher o comovem, e ele decide terminar sua tarefa. No entanto, ele ainda termina por último, e o mestre o repreende. Ele o chama de preguiçoso, e diz para ele sair do monastério. Ouvindo isso, Little Mute cai de joelhos e pede desculpas ao mestre, implorando para que ele o deixe ficar. O mestre eventualmente concorda em deixá-lo ficar e ordena que ele corte lenha como punição. Mais tarde, enquanto corta lenha, ele novamente se perde em seus pensamentos e puxa um colar que pertencia ao seu falecido pai. De repente, um monge bêbado aparece, e Little Mute volta a cortar lenha. O monge lhe dá uma palestra sobre Shaolin antes de se despedir, bêbado demais para andar direito. Preocupado, Little Mute o segue, e o monge bêbado inadvertidamente o leva a uma caverna secreta atrás de uma cachoeira. Lá, ele encontra um homem preso. O homem preso grita com dois jovens monges que trazem comida e água todos os dias, ordenando que lhe tragam vinho também. Assim que os monges saem, Little Mute ajuda o homem a comer a comida, ganhando instantaneamente sua confiança. Após terminar a refeição, o homem diz a Little Mute para trazer-lhe vinho na próxima vez que ele o visitar. Mais tarde, naquela noite, o melhor lutador do monastério, Jung, desafia a Lane dos Homens de Madeira, um corredor estreito contendo 36 homens de madeira Shaolin, que são bonecos mecânicos que atacam qualquer um que entre no corredor. Acontece que quem derrota os homens pode deixar o Shaolin. Little Mute e seus companheiros assistem à luta com carinho, mas Jung perde a luta e fica gravemente ferido. O mestre sacerdote o repreende por superestimar suas habilidades e diz que ele será punido depois de se recuperar de seus ferimentos. No dia seguinte, Little Mute guarda um pão de seu almoço para o prisioneiro. Ele também rouba secretamente o álcool do monge bêbado. Como esperado, o prisioneiro fica encantado e pede que ele traga mais vinho na próxima vez. Ele também promete recompensá-lo generosamente quando estiver satisfeito. O homem então pergunta por que os dois monges não o visitaram naquele dia, e Little Mute revela que Jung tentou sem sucesso lutar na Lane dos Homens de Madeira, e todos no monastério estavam vidrados na batalha. Isso faz o prisioneiro rir, achando engraçado como um homem pode perder para um monte de figuras de madeira. Ele afirma que, se fosse ele, teria desmontado os Homens de Madeira. Quando Little Mute acha difícil de acreditar, o prisioneiro explica que ele foi preso porque estava praticando uma nova técnica chamada Rugido do Leão. Uma vez que ele tiver sucesso, ele será capaz de esmagar qualquer metal apenas rugindo. O prisioneiro então promete ensinar a Little Mute como lutar contra os Homens de Madeira uma vez que ele esteja satisfeito. No dia seguinte, Little Mute tenta novamente roubar vinho do monge bêbado, mas acaba sendo pego. O monge o espanca e lhe ensina uma lição. Ele também o ordena a limpar a cozinha todas as noites como punição. Mais tarde, Little Mute passa a noite inteira
freira limpando. Impressionado com seu trabalho, o monge bêbado lhe dá uma fruta e diz que ele não precisa mais limpar a cozinha. Após isso, Little Mute vai direto para a caverna e dá a fruta ao prisioneiro. Satisfeito, o prisioneiro diz que eles se encontraram por causa do destino. Ele então pergunta a Little Mute o que ele aprendeu durante seu tempo no monastério. Quando Little Mute diz que não pode aprender Kung Fu nos primeiros 5 anos de Shaolin, o prisioneiro lhe diz para ignorar as regras dos sacerdotes estúpidos e finalmente se oferece para ensinar-lhe Kung Fu. No entanto, ele esclarece que não precisa de um aprendiz, então ele só o ensinará uma forma de Kung Fu. Eles começam imediatamente, e Little Mute começa secretamente a treinar para o rugido do leão. Um dia, a freira Shaolin de antes vê Little Mute praticando essas técnicas de matar. Little Mute se curva diante dela, aparentemente implorando para que ela guarde seu segredo. A freira então explica que o que ele tem praticado é de fato Shaolin, mas é muito violento. Ela diz que as artes marciais são uma forma de se manter em forma e saudável, e que ele deve pensar em pensamentos retos, porque seu estado de espírito afetará sua situação. Ela lhe fala sobre uma técnica chamada 8 Passos da Serpente, que diz ser útil para matar. A freira se oferece para ensinar-lhe a técnica, que entra em conflito com o estilo de matar do prisioneiro. No entanto, Little Mute concorda felizmente e começa a estudar ambos os estilos. Com o tempo, Little Mute domina ambas as técnicas. Vendo isso, o prisioneiro fica encantado e anuncia que Little Mute está finalmente pronto para passar no teste da Lane dos Homens de Madeira do Shaolin e deixar o Shaolin. Antes de Little Mute partir, o prisioneiro lhe dá um papel enrolado em um anel e pede para entregá-lo ao caixa manco na loja de medicamentos Evergreen. Na cena seguinte, Little Mute entra na Lane dos Homens de Madeira. Uma longa luta segue, mas no final, ele consegue lutar através da Lane e vence o desafio. Antes de deixar o Shaolin, Little Mute busca as bênçãos do sacerdote mestre. Este pergunta quem tem ensinado Kung Fu a ele, já que ele é o primeiro estudante que conseguiu vencer os Homens de Madeira em anos. O sacerdote mestre eventualmente descobre que Little Mute de alguma forma encontrou seu caminho para a caverna proibida e reza a Deus por perdão. Ele então pergunta se o prisioneiro lhe deu alguma coisa, mas Little Mute não responde. Antes de se despedirem, o sacerdote mestre o lembra que o Kung Fu é para melhorar a saúde física e mental e que usá-lo para propósitos malignos causará morte e desastre. Usá-lo para propósitos retos restaurará a justiça e salvará vidas. O sacerdote mestre também lhe dá um pergaminho de bambu e diz para ele ir à Colina Ventosa e pedir pelo mestre sublime. Seguindo isso, Little Mute vai à loja de medicamentos Evergreen e entrega o item ao caixa. É revelado que ele contém uma mensagem secreta, e o caixa leva-a aos membros da gangue Dragão Verde. Enquanto isso, Little Mute começa a viver em uma pousada depois de salvar a filha do dono de alguns capangas da gangue Dragão Verde. Em outro lugar, o prisioneiro aperfeiçoa sua técnica de rugido do leão e a usa para escapar uma noite. Os capangas da gangue Dragão Verde novamente vão atrás de Orchid e eventualmente a sequestram. Mais tarde, eles exigem um resgate de 500 taéis. Quando Little Mute e o filho do dono da pousada vão pagar o resgate, eles encontram o prisioneiro lutando contra os monges do Shaolin sozinho, sem saber que o prisioneiro é o líder da gangue Dragão Verde. Little Mute distrai os monges e ajuda-o a escapar. Depois, eles contam ao prisioneiro sobre Orchid e ele promete ajudá-los. Após isso, o grupo passa a noite na casa de um local, e lá o prisioneiro choca Little Mute ao arrasta para cima o irmão do dono da casa quando o confunde com um monge. Depois, o prisioneiro expulsa Little Mute e o irmão de Orchid da casa. A dupla então vai ao túmulo do rei para pagar o resgate, mas ninguém vem coletar o dinheiro. Surpreendentemente, quando eles voltam para casa, Orchid também retorna. Mais tarde, naquela noite, um homem velho arruma uma briga com Little Mute na pousada. O homem também é bom em artes marciais, e Little Mute tem a sensação de que ele é o responsável por arrasta para cima seu pai.
Na cena seguinte, Little Mute finalmente decide levar o pergaminho de bambu ao mestre sublime na Colina Ventosa. Quando o sacerdote lê o pergaminho, ele aprende que Little Mute é o aprendiz do prisioneiro. Como resultado, o sacerdote repreende Little Mute por seguir o caminho errado, mas mesmo assim, promete reformá-lo. Após isso, o sacerdote começa a revelar a história do prisioneiro. Ele revela que ele já foi o abade-chefe do Shaolin, e que o prisioneiro, que costumava ser conhecido como Teimoso, era seu estudante. Um dia, Teimoso se tornou renegado e formou a gangue Dragão Verde. No entanto, ele logo foi capturado e preso. O abade-chefe se sentiu responsável pelos atos errados do estudante, então ele se cegou e deixou o monastério Shaolin para viver como um eremita, nomeando o atual sacerdote-mestre como o novo abade. No entanto, ele prometeu ajudar Shaolin no futuro se fosse necessário. Logo, o sacerdote-mestre se junta a Little Mute na Colina Ventosa e revela que Teimoso se reuniu com sua gangue e começou a buscar vingança das pessoas responsáveis por sua prisão. Ele especula que eles podem atacar o Shaolin a qualquer momento. Ele também expressa suas preocupações de que os monges não são fortes o suficiente para lutar contra Teimoso, já que ele agora dominou o rugido do leão. Na cena seguinte, o monge eremita entrega um livro contendo o estilo definitivo de artes marciais, e Little Mute domina esse estilo sob a orientação do atual abade-chefe. Quando o prisioneiro fugido vem para destruir o Shaolin, Little Mute está pronto para defendê-lo contra seu antigo instrutor. Também é revelado que Teimoso é o responsável por arrasta para cima o pai de Little Mute. Justo então, Little Mute revela que ele não é mudo, mas que jurou nunca falar até que encontrasse o responsável por arrasta para cima seu pai. Logo, uma luta intensa acontece, e Little Mute neutraliza as técnicas de matar de seu oponente, já que ele conhece todas elas. Ele cria várias aberturas, mas falha em explorá-las devido às lições da freira Shaolin, que diziam para nunca arrasta para cima seu oponente. Apesar disso, ele cava fundo e de alguma forma consegue vencer. Ele oferece poupar seu antigo instrutor sob a condição de que ele retorne ao Shaolin pelo resto de sua vida. O prisioneiro fugido diz que está além da salvação, mas também menciona que está feliz que seu estudante tenha aprendido tão bem. Justo quando Little Mute está distraído, Teimoso faz uma última tentativa de arrasta para cima ele. Ele agarra Little Mute por trás e tenta esmagar sua garganta, mas este se move para o lado e o vilão acerta sua própria garganta, fazendo com que ele se arrasta para cima. Privada de seu líder, a gangue Dragão Verde foge e abandona seus planos. O filme termina enquanto Little Mute retorna ao monastério Shaolin, onde ele é ordenado como monge. Chegamos ao fim do recap do filme Dragão de Aço. Inscreva-se no canal e deixe seu like para mais vídeos. Minha nota para esse filme é 7 de 10. Comente sua nota que eu darei coração. Assiste esse vídeo aí.